Oi, então, hoje a gente vai falar um pouquinho de células, os tipos de células e principalmente dos órgãozinhos que tem dentro delas, que são as organelas celulares, tá? Então você pode ver aí nessa imagem dois tipos de células. Uma célula, ela é bem sofisticada, né? Ela é cheia de organelas dentro dela, e a outra, ela é bem simplesinha. A célula mais simples é uma célula de bactéria, tá? E a célula sofisticada é o tipo de célula de todo mundo que não é bactéria, tá? Então, somente bactérias têm células simplesinhas, como essa que você está vendo aqui do lado, tá? Então, você pode observar nessa célula aqui que ela não tem organelas. Na verdade, ela até tem um tipo de organela, que não está aparecendo agora nesse momento. Mas só um e mais nada. E essa fitinha roxa que você está vendo aí dentro é o DNA da célula, tá? Então, assim, essa célula, ela não tem um núcleo, né, uma bolsinha especial para guardar o DNA. O DNA fica esparramado no meio do citoplasma, tá? E essa é a bactéria. Então, uma célula bastante simples. Enquanto que a célula do lado, você vê que ela tem essa bolinha roxa aqui no meio, né? É o núcleo, tá? Então o DNA dessa célula, ele não está jogado no citoplasma, né? Espalhado. Ele está guardado, organizado dentro desse núcleo, tá? Esse núcleo roxo aqui. E você pode ver também que tem uma porção de organelas celulares diferentes, tá? É, Essas células que são mais sofisticadas, elas são chamadas de eucarióticas, tá? Então, quem que tem esse tipo de célula? Todo mundo que não é bactéria, tá? Então, por exemplo, vegetais, animais têm esse tipo de célula. A célula eucariótica é uma célula que tem núcleo, né? Que não deixa o seu DNA espalhado por aí, tá? E aqui você tem a procariótica, que é as células das bactérias, beleza? Então, agora vamos dar uma olhadinha nos tipos de organelas celulares que existem dentro dessas células, que são as eucarióticas. Então, vamos dar uma olhadinha meio por cima, né, meio ligeira aqui, no que são essas organelas e o que elas fazem, tá? Então, por exemplo, começando pelo núcleo aqui, né, que é essa parte que aqui nessa célula está desenhada numa cor meio rosa, meio vinho, né? Então, o núcleo é o local onde o DNA está armazenado, tá bom? Então, se você se lembra aí para que o DNA serve, o DNA é formado por genes, né? E, assim, cada pedacinho do DNA é um gene, né? E o gene faz o quê? Ele tem informações para poder a célula fabricar todas as proteínas que ela precisa. Então, assim, quando ela precisa fabricar proteínas, e a célula está fazendo isso o tempo todo, ela precisa acessar o DNA dentro do núcleo, tá? E depois quem vai produzir essa proteína, né, ela vai trazer a informação de dentro do núcleo, e quem vai fazer essa proteína é uma galera que está aqui nesse lugarzinho enrugado aqui que você está vendo, que está bem em volta do núcleo, né? Que ele se chama retículo endoplasmático, esse E é de endoplasmático, né? Endoplasmático rugoso, tá? Então ele faz a síntese das proteínas. E ele já fica bem do ladinho aqui, né? Porque já fica bem pertinho do núcleo, que é onde tem as informações, tá bom? Existem também nesse retículo que ele é chamado de rugoso, né? Por que ele leva esse nome de rugoso? Porque ele é cheio de ribossomos, que são essas paradinhas que você está vendo aqui do lado, tá? Os ribossomos são os caras lá, são as organelas que vão realmente sintetizar a proteína, eles vão fabricar a proteína, e eles fazem isso dentro do retículo endoplasmático rugoso, tá bom? Existe também uma parte desse retículo que ela é lisa, né, que ela não tem esses ribossomos, então ela tem uma aparência de lisa. Ali é onde se faz os lipídios, né, que são as gorduras, né, então fazem moleculinhas de gordura. A célula faz isso ali. Você vai ver também a mitocôndria. Tá? A mitocôndria ela é uma organela extremamente importante da célula, porque é na mitocôndria que ocorre a respiração celular. Tá? O que seria esse negócio de respiração celular? É assim, a célula
ela recebe do sangue, tá? Os nutrientes, tá? Carboidratos, etc. Ela recebe a partir do sangue, que são os nutrientes que você digeriu das suas comidas, né, que você comeu, e esses nutrientes vão chegando para ela, são moléculas bem pequenininhas, né, de lipídios, de carboidratos, né, glicose, lá, um monte de coisa. E ela também recebe do sangue o oxigênio que você pegou lá na tua respiração. O que ela vai fazer com essas duas coisas? Ora, a célula, ela precisa arrancar a energia que está nas moléculas de nutrientes. Então, tipo, entra uma glicose ali, tá? Que é tipo um açúcar. Tem uma energia ali naquela molécula de glicose e a célula precisa arrancar essa energia. Como é que ela vai fazer? Ela vai fazer isso queimando a molécula, tá? E vai queimar como? Usando o oxigênio. Tá? Então, na verdade, a função do oxigênio dentro das células, ele é como um comburente, né? Ele vai ser utilizado para queimar as moléculas de nutrientes para liberar energia, para a célula poder estar utilizando essa energia. Tá? Não adianta nada ela ter comida se ela não consegue retirar a energia da comida. Tá? E quem vai fazer esse rolê aí, de retirar a energia das moléculas de alimentos, é a mitocôndria. E esse processo se chama respiração celular, tá bom? E daí depois tem outras organelas também, como por exemplo os vacúolos, que é estranho que eles representaram em cor-de-rosa, não está aparecendo na célula ao lado, porque essa célula é uma célula animal, tá bom? Mas o vacúolo ele é uma espação dentro da célula vegetal, onde a planta guarda um monte de coisa, tá? Então ela guarda, às vezes, comida, né? Ela pode guardar substâncias tóxicas, diversos tipos de substâncias que ela precisa, ela vai reservando ali dentro, tá? Tipo, então é um espacinho de reserva que existe dentro da célula, mas só as plantas têm isso, tá? Existem também os centríolos, né, que eles só vão atuar quando a célula for se dividir, né, quando ela for fazer mitose, aí os centríolos vão entrar em ação, tá? Existem também essas organelas chamadas de lisossomos, tá? Os lisossomos, eles são mais de células animais mesmo. E eles fazem digestão intracelular. Então eles são o quê? Eles são tipo umas bolinhas cheias de substâncias digestivas, cheias de enzimas dentro deles, tá? Então assim, quando precisa dissolver alguma coisa da célula, e daí o lisossomo entra em ação, tá? Ele consegue dissolver as substâncias lá. E ele também pode dissolver a célula inteira. De repente, se der ruim lá, né, com a célula, ou ela já estiver muito velha e tal, ele pode fazer esse processo, né, que é dissolver e acabar com a célula, tá bom? Também temos o complexo de Golgi aqui, né, que ele faz diversos tipos de secreção. A gente já vai estar vendo um pouquinho mais para frente, tá? Então, assim, nessa imagem, a gente tem uma comparação, né, da célula animal, que é aquela célula que a gente acabou de ver, com a célula vegetal, tá? A célula vegetal, ela tem umas paradas que não existem na célula animal, como, por exemplo, essa capona que você está vendo em volta dela, que é chamada de parede celular, tá? Então, por exemplo, a célula animal, ela fica meio que juntinha uma célula da outra, né, formando o tecido. A célula vegetal não, ela fica cada uma dentro de uma caixinha, tá? E essa caixinha é um esqueleto, né, de celulose. A celulose é o que forma a parede celular, tá? A célula animal não tem parede celular. A parede celular ela é uma coisa rígida, tá? Que mantém a forma da célula. E também ela é como se fosse o esqueleto da planta. Se você pensar, né, em um talinho de planta que dá para você quebrar ele, por exemplo, você vê que ele tem um tipo de um esqueleto, ele tem uma estrutura rígida. O que dá a estrutura rígida da planta é a parede celular, tá? Que é essa coisa verde que você está vendo em volta da célula. Tá? Então, cada célula fica colocada dentro de uma caixinha dessas aí, e envolvida pela parede celular. E você vai ver também essas organelas esquisitas aí, que parece que tem umas moedinhas verdes dentro delas. Esses são os cloroplastos, tá? Os cloroplastos são as organelas onde se faz a fotossíntese, tá? Eles que contêm a clorofila e tal. A gente vai estudar aí fotossíntese como o nosso próximo tema, né? E você vai ver bastante aí os cloroplastos.
tá? Então, as três coisas que a célula vegetal tem e que diferenciam ela da célula animal é os vacúolos, né? Vacúolo gigante, né? De armazenamento, os cloroplastos, né? Porque o animal não faz fotossíntese, por isso ele não tem cloroplastos, tá? E essa parede celular rígida, tá bom? Essas três coisas, célula animal não tem. A célula animal ela tem lisossomos, tá? Que a gente acabou de falar agora há pouco, que é aquelas bolinhas, né? Aquelas vesículas que são cheias de substâncias digestivas, né? Que servem para digerir, dissolver coisas dentro da célula. E a célula vegetal meio que não tem isso. Então, ela tem um outro tipo de organela lá que faz a mesma função, tá bom? Então, aqui você tem a atividade que acompanha essa aula, tá? Que é para você colorir os três tipos de células. Então, você tem aqui em cima essa célula maior zona, grande, né? Ela é uma célula eucarionte, ou seja, ela tem núcleo, né? E vegetal, tá? Então, você pode ver que ela tem essa parede enorme aí, né? A parede celular tem um vacúolo enorme ali no meio. Aqui você vê, ela tem os cloroplastos, tá? Isso daí é para você colorir, porque aí assim você consegue memorizar, né? Consegue aprender melhor o tipo das organelas, tá? E você vai ter aqui uma procarionte, aqui embaixo, né? Que é a célula de bactéria, essa aqui. E você vai ver também uma célula eucarionte animal, tá? Claro que os desenhos são extremamente simples, né? Só para você ter uma noção mesmo, né? Do que são as organelas, tá? É importante assim, a cor que você utilizar na organela, você coloca aqui na lista também, né? Então, cloroplasto, se você fez verdinho, né? O cloroplasto aqui, ó. Se fez ele verdinho, né? Faz da mesma cor ali, tá bom? Então, os lisossomos, centríolos e tal, só você ir repetindo a cor aqui, tá? Então, daí fica bem fácil. A cor, tipo, é uma legenda, né, das cores. Então, é isso aí. Obrigado